A Dete também. Minha irmã, minha companheira. Mateus 5. As bem-aventuranças. A minha versão é NVI, mas vocês acompanhem, tá bom? Aquela ali é a Almeida Revista, né? Vou ler ali. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. Podem se assentar. Eu estive orando em prol desta manhã com Deus. E aí eu tinha estudado o texto de João, capítulo 17. A oração sacerdotal. Eu estava com aquele texto no meu coração, mas ontem à noite, quando eu cheguei das compras com a mamãe, eu novamente fui orar. E ali orando, falando com Jesus, o Senhor trouxe ao meu espírito essa palavra acerca do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. E essa bem-aventurança aqui, a primeira bem-aventurança, porque são 8, ela ardeu profundamente no meu coração. Aleluia. E é por isso que nós vamos refletir um pouquinho nessa manhã sobre ser pobre em espírito. Nós sabemos que do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus ele vem narrando sobre o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ele vem proclamando sua atitude em relação à lei. Porque nós sabemos que nos tempos de Jesus existiam os escribas, os fariseus, os saduceus. Nós sabemos que existiam essa classe de pessoas e os fariseus eles conheciam a lei de Moisés por completo. Eles tinham plena ciência do que o Senhor havia entregado a Moisés naquele monte e ali havia compartilhado Moisés com o povo de Israel. Eles tinham ciência sobre tudo que estava escrito. Mas uma das maiores falhas dos fariseus é que eles eram conhecedores, eram doutores da lei, mas eles não viviam o que estava escrito. Eles oprimiam o povo, eles colocavam cargas sobre os ombros do povo, mas Jesus falou: esse povo me adora, me honra com os lábios, Mateus 15:8, e ele estava fazendo essa denúncia acerca dos fariseus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus. E lá no Isaías 64, verso 6, o Senhor também falou por meio do profeta à nação de Israel que nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Mas ele continua o texto e diz: contudo, Senhor, nós somos o barro, tu és o oleiro, Aleluia. todos nós somos obras das tuas mãos. Aleluia. Ou seja, uma vez que nosso coração se volta a Jesus em confissão, em arrependimento, em reconhecimento da nossa miséria espiritual, sabendo que nós somos pobres de espírito, a graça do Senhor se manifesta a nós, como foi testemunhado aqui nesta manhã desde o início do trabalho. Oh, glória a Jesus. Como a nossa irmã Deste louvou, eu também digo, eu faço uso dessa canção e falo também: eu não sei o que Jesus viu em mim, eu não entendo porque Ele me escolheu, mas Ele nos viu. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 3, que Jesus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em amor, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Aleluia. Porém, nós ainda habitamos nesse corpo de carne, nessa matéria corruptível, e a nossa luta é diária, a nossa luta contra as severas tentações, contra as provações, as aflições que nos sobrevêm.
mexe com a nossa estrutura e nos faz lembrar que nós somos pó. Por isso Jesus inicia esse sermão ensinando aos discípulos e ele diz: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não são para os super-homens, o reino dos céus não é para as mulheres maravilhas. O reino dos céus são para estes que reconhecem a necessidade de um Salvador. São para estes que confessam ao Senhor o seu estado de miséria espiritual, de pobreza espiritual, de carência por mais de Deus. E o Senhor vai nos aperfeiçoando com o seu poder. É por isso que o apóstolo Paulo declarou, o apóstolo Paulo, ele estava orando ao Senhor, pedindo a Cristo para que tirasse dele aquele espinho na sua carne. Contudo, Jesus, por meio do seu Espírito, falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque somente os pobres em espírito reconhecem as suas fraquezas, reconhecem que são humanos, que estão propícios a cair, que estão propícios a falhar, mas dentro da sua alma, do seu espírito, o coração clama: Abba, Pai. Aleluia. E é esse espírito de doação, é esse espírito da graça que se revelou a nós por meio do nosso Jesus, que nos salva todos os dias. Tem um versículo em Mateus, capítulo 1, verso 21, na qual o anjo está lá se revelando a Maria, e o anjo fala para Maria: você vai colocar o nome do menino de Jesus. Versículo 21 de Mateus 1. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para nos salvar, igreja. E ele continua nos salvando diariamente. Todos os dias ele nos chama para a luz da sua verdade, para a luz da sua presença. Todos os dias a graça do Senhor se manifesta a nós, porque o que Jesus quer de nós é uma obediência sincera, do que simplesmente uma observância legalista. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias para que Ele venha guardar o nosso coração, para que o nosso coração não se torne um coração endurecido, um coração no qual o Espírito Santo já não tem liberdade para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isaías 57, verso 15, o Senhor continua dizendo que Ele habita no mais alto e sublime trono. O nome dele é santo, mas Ele também habita com um humilde e contrito de espírito. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o nosso coração reconhece que sem Jesus nada podemos, nada somos. Ele falou: sem mim nada podeis fazer, lá em João 15, verso 5. Mas no verso 7 de João 15 ele continuou dizendo: mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Tudo que está no coração dele, a transformação que só ele pode dar, a mudança que só ele pode proporcionar, a cura que somente ele pode conceder. É isso que o Senhor quer realizar no nosso interior, porque o tratamento de Jesus nunca foi um tratamento externo. Sempre quando Jesus se revelava ao homem, ele sempre já chegava no cerne da questão, no ponto da ferida, naquele lugar onde só ele prescruta, só ele conhece. Porque o salmista Davi falou no Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então, todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Ele conhece o nosso levantar, o nosso trabalhar,
o nosso andar, o nosso deitar, de longe, Ele percebe cada um dos nossos pensamentos. E uma vez que nós, por meio do Espírito Santo, possuímos um coração quebrantado, o Senhor Ele vai nos tratando, porque melhor devoção não há. Um coração quebrantado e contrito, o nosso Senhor Jesus, Ele nunca vai desprezar. Aleluia. Nós temos que clamar por essa graça de modo contínuo, porque o caminho da restauração, que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que o Senhor falou: se o meu povo, Ele direciona e Ele fala: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que a terra do nosso coração, da nossa alma seja sarada, nós devemos ser pobres em espírito, porque somente os pobres em espírito reconhecem as suas falhas, confessam os seus pecados e buscam continuamente uma transformação pessoal. Porque o pobre de espírito, ele se atém para a restauração da sua alma. Ele quer que Jesus comece primeiro dentro dele, para que depois os demais sejam também curados. Então tudo se dá através desse posicionamento. Os pobres em espírito, eles querem se parecer com Jesus, porque eles possuem um coração humilde, um coração dependente. Os pobres em espírito possuem um coração corrigível, um coração ensinável, porque eles sabem que, independentemente de todas as coisas, eles são filhos de Deus. Aleluia. Eles continuam sendo filhos de Deus e eles querem se parecer com Jesus. É por isso que lá em João 17, Jesus falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando Jesus falou santifica-os na verdade, Ele estava direcionando essa palavra para os seus discípulos, para nós que estamos aqui nesta manhã, nós que já provamos a graça, mas a graça não parou de jorrar, porque a graça do Senhor é escandalosa, é superabundante. Então, os pobres de espírito, eles clamam por santificação. Os pobres de espírito, eles clamam por libertação. Eles clamam por cura, por transformação, porque eles não se conformam com o estado no qual eles vivem. O que eles fazem? Eles pedem ao Senhor mudança. Muda-me, ó Deus, torna-me mais semelhante a Ti. E Jesus falou: pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertencem a estes homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, que estão diariamente no secreto, clamando ao Senhor por transformação, por remissão. Davi falou no Salmo 40, quanto a mim, eu sei que eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. O Senhor se importa comigo. Aleluia. Porque Jesus não vê como o homem vê. O homem, ele julga o exterior. Os fariseus, eles julgavam muito o exterior, mas eles não cuidavam, do próprio interior. Mas o Senhor, ele se atém para o coração. Aleluia. Para a alma, porque a mudança sempre vem de dentro para fora. E como eu falei no início, os fariseus, eles eram hipócritas
e injustos. Eles pregavam uma coisa, mas viviam outra. Eles eram como sepulcros caiados. Por fora a aparência era muito bonita, mas por dentro eles estavam putrificados pelos seus pecados ocultos, pela sua soberba, arrogância, altivez, autossuficiência. Mas Jesus os condenou. E Jesus falou aqui no início do Sermão da Montanha que o reino dos céus pertence aos pobres em espírito. Então, que nós possamos, por meio do Espírito Santo, pedir a Jesus que conserve em nós um espírito quebrantado. Porque os sacrifícios que agradam a Deus, Davi falou no Salmo 51, é um espírito quebrantado. O espírito quebrantado, Jesus jamais vai rejeitar. E esse quebrantamento só se produz por meio da rendição, da confissão de pecado, do arrependimento, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E lá em Tiago 4:6, Tiago declarou que Deus ele se opõe, ele resiste aos soberbos, mas ele concede maior graça aos humildes, aos pobres de espírito. A estes, a graça de Jesus se revela de forma máxima, de forma extraordinária, irmãos, porque nós não somos dignos, nós merecíamos um inferno, mas Jesus se revelou a nós, porque Jesus nos ama, como o Pedro declarou aqui, e todos nós declaramos, Jesus nos ama. Eu lembro agora de Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Jesus falou, você vai me negar. E aí, na terceira vez que Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu, ele murchou, porque o olhar de Jesus, a fala de Jesus nos quebra, nos desmonta, nos desfaz de dentro para fora. E aí Pedro respondeu a Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E os pobres de espírito declaram isso a Jesus. Aleluia. Tu sabes tudo, meu Pai. O Senhor me sonda e me conhece. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, o quanto eu quero me parecer contigo. Tu sabes, Senhor, o quanto eu anelo para que a tua luz continue a brilhar na face do meu rosto. Então a estes, o Senhor, Ele concede as suas bênçãos celestiais, as suas virtudes. A estes, a graça do Senhor Jesus aperfeiçoa, molda, lapida. Então que nós venhamos guardar essa verdade no nosso coração, porque mais do que tudo que nós possamos fazer para Jesus na sua obra, o Senhor está preocupado com o nosso interior. Aleluia. Ele se importa com o que está acontecendo do lado de dentro. Aleluia. Nós podemos fazer muitas coisas para Jesus. Podemos pregar, podemos louvar, podemos sair pelas ruas evangelizando, mas Jesus, Ele está atento ao interior. Aleluia. Ele está observando aquilo que só os olhos dele podem ver. Aleluia. Porque Ele quer que nós vivamos uma vida verdadeira. Não uma vida de jogo, não uma vida religiosa, mas uma vida verdadeira com Ele. E a santificação, ela se dá por meio da verdade. Aleluia, Jesus. O reino de Deus, a igreja de Deus, é a coluna e a firmeza da verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. A verdade aqui é Ele. É a sua própria pessoa por meio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Jesus quer nos libertar. Glória a Deus. Ele quer nos libertar. Nos libertar de tudo aquilo que está nos impedindo de viver o que Ele já designou para a nossa vida. Jesus, Ele quer tirar o peso do pecado, o peso da culpa, da vergonha, e quer que a gente leve o fardo leve dele que Ele já colocou sobre nós. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, mas somos nós, com a nossa resistência, com a nossa falta de sensibilidade, com a nossa dureza de coração, que faz com que as coisas se tornem mais difíceis, mais complicadas. Mas o chamamento do Espírito para nós nessa manhã é para que nós venhamos conservar um espírito quebrantado. Aleluia. Porque bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que reconhecem que não são nada, porque deles é o reino dos céus. Certa feita eu ouvi uma citação de um pastor inglês, Charles Haddon Spurgeon. Ele já faleceu, mas essa declaração dele me impactou, me quebrou. E ele disse: eu prefiro ser ninguém aos pés de Jesus do que ser tudo em qualquer outro lugar. Então que nós venhamos reter essa verdade e cultivar um coração humilde e quebrantado, porque é este sacrifício que agrada a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.